pessoal, então dentro da nossa disciplina, que é a psicologia aplicada às pessoas com deficiências, hoje a gente vai falar específico do quadro da deficiência visual. Né? E aí nós temos o nosso colega Wagner, aqui no período da manhã, né? Na nossa turma todos o conhecem, mas os demais alunos que vão estar assistindo, os demais públicos do Wagner, né, Wagner, no canal do YouTube dele, que não conhecem, né, então vai estar conhecendo um pouquinho da história de vida do Wagner. E eu convidei ele, né, para participar, para a gente conversar, porque, gente, que é importante a gente também ter a percepção da própria pessoa, né, que tem a deficiência visual, para a gente conhecer a história de vida, para a gente conhecer como que foi, né, a vivência dele, principalmente na escola, né, que a gente sabe que nos anos escolares, né, tanto nos anos iniciais quanto a graduação, né, ensino médio, enfim, a gente encontra ali desafios, né, igual quando a gente já veio conversando lá no começo da nossa disciplina sobre o processo de inclusão e integração. Então temos ganhos, mas também temos bastante obstáculos ali, né? E aí eu queria, Wagner, saber um pouquinho de você, se você pode compartilhar conosco sobre a sua história de vida, né? Se você pode contar um pouquinho para nós sobre o seu quadro diagnóstico, tá? Então você fica à vontade para poder conversar um pouquinho com o pessoal também. Tá certo. Bom dia, gente. Bom dia. Boa noite para quem está assistindo à noite. Então, né, meu nome é Wagner, eu tenho 23 anos. Eu estou hoje aqui no quarto período de psicologia, né, já também graduado em filosofia também. Bom, eu tenho a baixa visão, né, então o meu quadro não é um quadro de cegueira total, é um quadro de uma visão parcial, por assim dizer. Não dá pra gente estabelecer uma porcentagem, né? É muito relativo, né? Depende muito das circunstâncias. Mas se fosse para colocar em uma porcentagem aí, só para deixar um pouco mais concreto, seria em torno aí de uns 10% de visão. Em número parece muito pouco, mas na prática do dia a dia estou tão adaptado que né, eu consigo aí me desenrolar bem. Eu nasci com descolamento de retina nos 2 olhos, então né, isso que fez com que eu tivesse, né, a deficiência visual. Não era possível, né, nenhuma cirurgia, nem nada do tipo. Enfim, na época não se tinha também essa questão tanto assim de um acompanhamento ali pré-natal, esse tipo de coisa, então só fomos ali perceber a questão né, desse prejuízo na visão ali. Eu já tinha talvez uns 6 meses de idade ali, então já não era possível, né, fazer uma cirurgia, qualquer coisa do tipo, porque era arriscado perder um pouco de visão que eu tinha, né, então não é algo que valia a pena arriscar. Muitos que às vezes, né, por exemplo, descolamento de retina é algo muito comum de acontecer com um acidente, alguma coisa do tipo, a pessoa até consegue reverter com cirurgia, mas no meu caso, como né, de nascença, então é mais complicado nesse sentido. Então, porém, né, a minha retina do olho esquerdo, ela, por assim dizer, ela colou, né, e a medicina não explica isso, mas ela colou e tem ali umas cicatrizes, né, e isso que me permite enxergar o que eu enxergo, né, do olho esquerdo, porque do olho direito eu enxergo praticamente vulto, né, uma percepção de luz, algo assim. Mas é do olho esquerdo mesmo que eu consigo ter esses 10% de visão, por conta da retina estar parcialmente colada, né? Então, o meu quadro é esse. Ao longo de toda a minha vida se manteve estável, né? Nunca eu faço os exames regularmente, nunca teve nenhuma alteração, nenhuma melhora, mas também nenhuma piora, né? Então, se manteve estável. E ao longo da vida também eu fui me adaptando cada vez mais, então foi se tornando cada vez mais tranquilo, por assim dizer, lidar, né, com essa questão. Wagner, e agora você, mesmo escutando, no seu caso desde a nascença, conta um pouquinho para nós como que foi os anos iniciais, né, na escola. Vamos pensar ali no primeiro período, né, antigamente nós falamos do primeiro
ao quarto ano. É. Como que foi esse período? Que é um período, né, de desenvolvimento de funções cognitivas, nosso desenvolvimento motor, né, o desenvolvimento de forma global. Como que foi para você nesse período a inserção na escola? Então, é um grande desafio, né, a inclusão educacional. Eu sou da cidade de Natércia, então é uma cidade pequena, a gente não tem ali opções ali de escola, né? A escola ali é o caminho, só tem ali duas escolas, então tem a escola municipal que tem o Fundamental 1 e a escola estadual lá que tem o Fundamental 2 e o ensino médio. Então fui por esse caminho. É realmente muito desafiador, assim, né? Eu nunca tive nenhuma dificuldade no sentido mais cognitivo, pude ir me desenvolvendo bem, mas é aquilo, eu não tinha ainda conhecimento dos recursos que eu tenho hoje, então foi esse período mesmo ali de descoberta, né? De buscar entender como era a minha visão, de buscar entender os meios, né? Para eu conseguir ali ter um bom desempenho. Então foi bastante desafiador. A gente precisava sempre contar muito com esse apoio, né, da escola, dos professores, enfim. Como se tratava de uma escola municipal, eu acho que ainda é um pouco mais fácil, porque a prefeitura, né, você ter acesso à prefeitura é muito mais fácil, ainda mais sendo uma cidade muito pequena. Então a gente buscava sempre conversar ali e conseguir ter o retorno que precisava, né? E também o Fundamental 1, né, tem aquela característica de ser um único professor, né, para todas as disciplinas, então aquilo facilita o vínculo também. Então o processo foi um pouco esse. Ali, esse período, em questão de recursos, né, eu fui descobrindo, por exemplo, as lupas manuais, né, que são as lentes de aumento, né, basicamente. Então eu usava tanto um óculos prismático, que é uma lupa, uma lente de aumento mesmo, mas ela fica numa armação de óculos, né? E tinha outras lupas manuais ali, e eu ia usando dessa forma. Era bem assim, insuficiente ainda, né? Mas já ajudava, né, de alguma forma. Eu usava, enfim, eu sempre usei, por exemplo, lápis 6B, um lápis, né, bem mais forte, né? O pessoal usa muito para desenho e tal, é um lápis bem mais forte. Cadernos com pauta ampliada. Então teve um período em que eu recebi esses cadernos até do governo, tinha algum programa, não me recordo, enfim, como é enfim, qual programa é esse, né? Mas eu lembro que vinham esses cadernos. Depois de um tempo a gente até começou a fazer esses cadernos até em casa mesmo, assim, montava a pauta ali do caderno no computador ali, imprimia, encadernava, a gente ia se desenrolando, né, nesse sentido. Então essa fase inicial foi um pouco nesse sentido, assim, né, dessa descoberta e tudo, né, buscando conhecer os recursos, mas assim, sempre bastante desafiador, né, assim, criança, né, a gente quer acompanhar os demais, e nem sempre a gente vai dar conta, né, a maioria das vezes a gente não dá conta. A aula de educação física mesmo é uma tragédia, né, então é um desafio muito grande, sempre foi, né, é muito difícil, né, conseguir essa adaptação ali no esporte, tudo, então sobretudo a educação física ali no Fundamental 2 também, eu acho que é um dos principais desafios quando a gente fala da deficiência visual, mas dentro de sala de aula, conseguir ter ali um desenvolvimento muito bom ali, acompanhando todo, né, o desenvolvimento cognitivo dentro do esperado, né? E acredito também que você foi desenvolvendo a audição, né, Wagner? Foi apurando, acho que isso também vai ajudando você a assimilar os conteúdos, né? Vai desenvolvendo outras áreas, né, compensando de fato aquela que no momento a gente não tem um funcionamento ali, né, dentro do esperado. E, Wagner, acredito também que outro ponto difícil nesse período, penso eu, era só você que tinha esse quadro da baixa visão, ou
né, com você, até por ser uma cidade pequena, também tinha outras crianças na época? Não tinha, assim, na mesma idade que eu, não. Acho que em todas as escolas que eu passei, acho que eu era sempre o primeiro. Então eu sempre fui assim, sabe, a gente lutava muito por essa inclusão, até porque a gente tinha essa consciência de que a gente estava ali abrindo portas, né, para os que pudessem vir depois. E na Terça eu conheço outro caso, mas aí é de cegueira total mesmo. Então, mas ele né, tem alguns anos atrás, né? Acho que já até formou no ensino médio agora, né? No ano passado, retrasado. Até cheguei a dar aula para ele quando eu tive a oportunidade de dar aula lá. Então, mas é esse o caso. E agora também eu sei de um caso lá na educação infantil, já tem um menino lá com baixa visão também, né? Eu já fiquei sabendo desse caso. Mas assim, são bem poucos, né, os casos assim. Meio que quando você contando para nós sobre a sua história, acredito que também partiu muito da sua família mesmo. Igual você falou, vocês produziram os cadernos, né, vocês procuraram lutar pelos direitos, né? Então, se a gente pensar até o pessoal indicar que a gente vem discutindo, né? Será que quando o Wagner contou, né, há anos atrás, quando ele estava inserido na educação básica, né, nos primeiros anos, vamos pensar na formação dos professores, né? Será que os professores já eram capacitados, né, para saber o que poderia fazer, como poderia adaptar? Se até hoje, né, a gente já enfrenta esse grande desafio, imagina para o Wagner, anos atrás, ele sendo o primeiro aluno, né, apesar da cidade ser pequena, mas assim, parte muito da família, né? A família ter que buscar, a família ter que correr atrás, né, Wagner? Foi um desafio muito grande, né? E o Wagner, agora contando para nós, como que foi a sua entrada agora no ensino superior, né? Você agora que já está na segunda graduação de psicologia, conta um pouquinho pra gente agora dessa trajetória, né, já passou pelo período da adolescência, essa nova fase, como que foi? Sim, você falando da família, né, também só para complementar nesse ponto, né, de fato, a minha família, enfim, nunca esperava, né, um caso desse, então foi uma adaptação de todos, assim, mas assim, minha família, sobretudo a minha mãe, né, sempre buscou, né, compreender e buscou ir atrás. Então nos anos ali, enfim, a partir do diagnóstico ali foi uma correria muito grande, assim, né? Fomos em vários médicos, fiz acompanhamento na Unicamp, fui para todo lado, assim, né? Então a gente foi ali descobrindo juntos ali, então tivemos acesso a muitos médicos, assim, né, para entender o caso, entender se era possível a cirurgia ou não. Aí de repente a gente teve essa virada, por assim dizer, né, a partir do momento que a gente entende, não é possível uma cura, então vamos aí então atrás de recursos, né? Então a gente começa também essa busca aí por descobrir cada vez mais, né, esses recursos, e aí são muitas instituições também que a gente foi conhecendo. Enfim, né, hoje em dia eu faço o acompanhamento, né, com o oftalmo aqui em Pouso Alegre mesmo, regularmente, para ter um acompanhamento, né, mais regular, mas vez ou outra eu sempre, né, vou em algum outro médico mais especializado e é sempre buscando assim, várias instituições, né, que a gente foi conhecendo aí. Então essa questão da família é muito importante, assim, a família toda estar engajada nesse processo, nessa busca, isso facilita muito. Enfim, é um equilíbrio que é difícil da gente buscar, assim, entre você ali ajudar, você buscar dar autonomia para aquela criança, né? E ao mesmo tempo aquela criança necessita de um pouco mais de atenção, um pouco mais de proteção. Então é um equilíbrio que, né, às vezes é difícil, né, a família ali medir, né, mas é um equilíbrio que é importante sempre se pensar, né. Eu acho que nós, assim, né, enquanto formandos, né, em psicologia, ao nos depararmos com casos desse tipo, é muito importante a gente pensar, né, nesse ponto da superproteção,
né, ou dessa questão de dar autonomia. Então é uma coisa, também é preciso trabalhar tudo isso com a família. É aquela coisa, né, quem cuida de quem cuida, né? Então a família, muitas vezes a família também, em alguns quadros, vive em função daquela criança, né, daquela pessoa com deficiência ali, e a pessoa deixa de viver para si, né? Então é muito importante a gente trazer essa consciência também para a família também nesse ponto. Mas, né, adiantando aí, né, na trajetória, eu acho que esse é um ponto, antes de chegar inclusive na faculdade, acho que um ponto muito crucial para mim foi o ensino médio também, né, que é o ensino médio. Eu saio lá de Natércia e venho para cá, para Pouso Alegre. Eu venho fazer o Instituto Federal aqui. Também foi uma luta, né, assim, eu fiquei sabendo que, conhecendo o Instituto, né, me deu, né, esse desejo de vir, ter uma qualidade de estudo, poder fazer um curso técnico. Então, teve uma certa apreensão ali da família, né, será que, né, vai dar, como é que vai ser isso, né? Sair daquela zona de conforto que é uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece. Então, mas eu estava no final do 8º ano, né, quando eu fiquei sabendo. Então eu passei o 9º ano todo me preparando para o vestibular e trabalhando essa questão também, né, internamente com a família. E aí, a né, preparação de todos. sim, e aí prestei o vestibular, consegui a vaga, daí vim. E aí foi muito interessante, porque no ensino médio, então aqui no Instituto eu não tinha contato com ninguém, não conhecia ninguém, então foi algo totalmente novo, porque eu sempre fui muito tímido assim, também, não tinha muita desenvoltura para me posicionar, para aquilo que eu precisava na escola. Então eu sempre era muito dependente, né, de alguns colegas que me ajudassem, ficassem ali intermediando, né, alguma coisa para mim. Já no Instituto eu comecei né, a andar com as próprias pernas, assim, né, como a gente diz. Pude ali, né, enfim, eu não tinha ali esses colegas tão próximos, né? Tinha, claro, todos eram bastante solícitos, né, mas eu precisava pedir, né, eles não sabiam, né, das minhas necessidades. Então eu fui criando essa consciência também de autonomia, de buscar, né, aquilo que eu precisava, enfim, né, me posicionar, falar das minhas dificuldades, né. Então foi muito importante essa fase para mim. Eu fiz ali no Instituto Técnico em Edificações, uma área que é bastante visual também. Eu era um pouco louco, queria fazer engenharia civil, né? Depois eu fui me desculpar vendo que não era muito por aí, então fui migrando mais para a área das humanas. E aí, enfim, meu 3º ano do ensino médio foi na pandemia, em 2020. E aí chegou essa fase de pensar, né, na faculdade. Naquela época eu já cogitava psicologia também, mas enfim, por diversas questões ali eu acabei me decidindo, né, pela filosofia. Sempre fui muito interessado também por temas ali de teologia, esse tipo de coisa. Eu sempre tive uma participação bem ativa na igreja, então assim, eu queria entender mais disso também. E aí eu fui vendo que por trás de tudo isso estava a filosofia, então eu pensei, vou por aqui. E aí, como a gente já estava nesse cenário de pandemia, eu pensei, olha, então independente da faculdade que eu entrar, vai estar à distância. Então vou entrar numa faculdade que já seja pensada para ser à distância, né? Acho que talvez facilite o processo. Então entrei pela Unip, né? Fiz a faculdade à distância mesmo, fiz licenciatura, né? Também sempre tive uma inclinação para a área da educação. Acho que desde pequeno também eu já falava que eu queria ser professor, esse tipo de coisa. Então fui nesse caminho. E aí foram 3 anos aí da faculdade de filosofia, né, estudando ali à distância. Fiquei lá na Natércia mesmo, estudando de lá.
E aí foi um período muito importante também, assim, né, de conhecer o ritmo de uma faculdade. Mas ali, sendo uma faculdade à distância, a gente não tem tantos, né, a gente consegue driblar alguns desafios, assim, né, no sentido de poder estar no conforto de casa, então não ter que se preocupar tanto com questões de acessibilidade, a questão de adaptação de material. Eu recebia tudo ali pelo computador, as apostilas tudo em PDF, e eu conseguia ali me virar, né, com aquilo que eu já estou acostumado, né, a dar acessibilidade no computador. Aí a gente não tem vínculo com turma, não tem nada disso. Então, assim, nesse sentido de acessibilidade, pode até parecer que seja mais fácil, mas faz muita falta, né, esse ambiente de faculdade, né, esse ambiente de compartilhamento, né, de compartilhar ideias, assim, essa troca toda que a gente tem aqui, porque o estudo ele não é só conteúdo, né, não é só conceito, é toda uma troca, é um aprendizado constante aqui, né, o intervalo aqui que a gente fica trocando ideias, isso também é aprendizado, também faz parte do processo, né, então a faculdade à distância ela tira um pouco isso, fica muito ali conteudista, né? Então acaba, ainda mais pensando, né, que eu fazia uma licenciatura, então para dar aula, então é um pouco complicado você pensar em se formar como professor, mas você se formar à distância e não ter essa vivência de sala de aula. Então acho que isso prejudica um pouco, mas não dá para a gente tirar o mérito da educação à distância, né, que dá acesso também para muita gente que não tem condições de estar numa faculdade presencial. Mas foi um momento muito importante. Durante essa faculdade, eu pude, em 2022, eu estava no segundo ano da faculdade, surgiu a oportunidade de eu dar aula lá na Terça também. Faltou o professor lá, então não tinha professores formados, né, para assumir o cargo. Existe uma certificação que a gente consegue emitir, né, na Secretaria de Educação do Estado ali, para ter essa autorização de dar aula mesmo, né, mesmo sem ter a formação completa. Então eu consegui, fiquei ali uns 7 meses dando aula. Foi uma experiência muito interessante também, bastante desafiadora, né? Eu não tinha ainda muita maturidade, pessoalmente também, e também a maturidade do conteúdo, né, também. Enfim, era algo muito novo, né? Ensino médio. Muito desafiador. Os adolescentes, né, gente? E a gente estava justamente nesse contexto do novo ensino médio, em que nem que eles estão ali o dia todo. Então é todo um cenário bastante complexo ali de lidar. Mas foi uma experiência muito válida, assim. Eu tenho muita vontade de voltar, né, a esse espaço, né, educativo, né? Voltei em certa medida, né? Eu estou trabalhando na área da educação, mas no setor administrativo, mas quero ainda voltar para a sala de aula, com certeza. E a psicologia? Como que foi para você agora, né, o ingresso no curso de psicologia? Porque aí acredito eu já tinha passado, né, o período da pandemia, aí já veio as aulas presenciais, como que foi? Sim, então eu terminei ali a filosofia, mas, né, eu também, depois desse período dando aula, também fui fazer o estágio obrigatório da faculdade também. Aí eu até consegui fazer o estágio aqui no Instituto Federal mesmo, então foi bem bacana eu conseguir voltar ao Instituto, né, como estagiário, acompanhar o professor. E aí você vê que vivencia essas várias realidades, né? De estar numa escola estadual lá, dando aula, depois de ir para uma federal, você vê que é um outro público, ainda que a faixa etária é a mesma, então certas questões ali que é própria dessa faixa etária se mantém, né, em qualquer lugar. Mas foi também uma experiência bastante interessante. Mas assim, eu vivenciando essas experiências, eu comecei a sentir uma necessidade demais, assim, sabe? Aquilo ali pra mim não tava indo, pra mim eu sentia que ainda não tava lá ainda, assim, sabe? Não tinha, ainda faltava alguma coisa,
eu sentia que, enfim, eu precisava ainda de um complemento nessa formação. Né? E aí voltou essa questão da psicologia, que eu já, né, sempre também gostava, né, já pensava sobre. Então, minha mãe mesmo sempre falava que eu tinha que fazer psicologia, né, e tudo. Então, foi voltando e eu decidi então fazer, né, não no sentido de uma ruptura com a formação que eu já tinha, não é que eu estou mudando de área, eu nunca pensei dessa forma. Para mim sempre foi uma continuidade. Né? A gente sabe aqui o quanto que a filosofia está por trás da psicologia, aquilo que hoje a gente discute na psicologia, lá na Grécia Antiga já se pensava sobre, só não tinha o nome de psicologia, mas já se pensava. Então, assim, eu vejo o quanto se complementam, né, todas essas áreas. Então, eu fui nessa linha. E aí, eu já tendo passado por essa experiência à distância, eu falei, não, agora eu quero a presencial mesmo, né? Até porque acho que psicologia nem tem a distância, né? Mas, então eu quis, né, fazer essa experiência presencialmente, foi muito bom, assim, né? Tem sido muito bom aí, já quase completando 2 anos aí de faculdade, tem sido uma trajetória muito bacana, né? Então, poder ter essa troca com os professores, com os colegas, né? Toda essa vivência assim, de faculdade tem sido muito bom. E o que você pretende, Carlos? Você já pensou assim, uma área da psicologia que você pretende seguir? Você gostaria de dar continuidade, né, na sua carreira acadêmica, como professor, área clínica? O que te chama mais atenção? Eu penso muitas coisas, né? Mas eu penso sim, eu penso assim, na clínica, eu me vejo nessa área, mas eu acho que a área da educação, assim, eu sempre vou ter algum contato, então talvez a psicologia educacional também possa entrar, mas, enfim, a docência também, então eu almejo também mestrado, doutorado, para fazer talvez, né, a docência no ensino superior, então tem vários projetos nesse sentido, assim, né? Mas eu vejo assim, muito ligado à educação, assim, né? Eu sempre gostei muito de estudar e de passar o conhecimento adiante, né? Então sempre estou fazendo isso de alguma forma, né? Então, com trabalhos na internet também, então assim, eu sempre gostei muito de me movimentar nesse sentido, né? De levar o conhecimento adiante. Mas a clínica também é algo que me encanta muito, ali você poder, né, acolher um paciente ali, poder, né, orientar a pessoa, enfim, ajudar a pessoa, né, naquilo que ela trouxer de demanda. Eu acho que é uma missão muito nobre, assim, né, a pessoa chegar para você e te dar acesso, né, à sua alma, ao seu coração, à sua consciência, e você poder ali ter esse contato, poder ter esse acesso, acho que é de muita responsabilidade, mas é uma missão, acho, muito bonita também. Sim. Ô Wagner, hoje em dia, o que você ainda usa em termos das tecnologias assistivas? O que faz parte assim, da sua rotina? Eu acho que o principal é a lupa eletrônica, né, que eu fui descobrindo, né, então existem várias lupas eletrônicas aí, já tive algumas outras aí nesse meio tempo, mas hoje eu uso uma lupa eletrônica e é o que me dá acesso, né, à leitura, por exemplo, né, então com essa lupa eletrônica eu consigo ler qualquer coisa hoje, né, ela tem uma ampliação muito boa, então por menor que seja a letra, eu consigo ampliar e consigo ter acesso, o que não era possível, né, com as lupas manuais. E uso muito de computador, né, então ampliação ali no computador, no celular também. Então, nesse sentido, sempre recursos muito ligados à ampliação. Tenho acesso a alguns recursos assim, de áudio também, né? Mas nunca fui muito adaptado, né, ao áudio, mas também é algo que
que ajuda muito, né? Agora, esse mês, né, que eu iniciei no trabalho também, né, eu tive acesso lá a um recurso assim, extraordinário lá, que é um óculos inteligente, né, que ele usa inteligência artificial, então ele é uma câmera que ele fica aqui no óculos aqui, e ele basta eu apontar para uma folha e ele começa a ler para mim aquilo que está na folha. Se eu cadastrar, né, o rosto de uma pessoa, sempre que a pessoa entrar, né, ali no campo de visão da câmera ali, ele fala o nome da pessoa para mim. Então é uma coisa de outro mundo, assim, né? Então a tecnologia tem muita coisa ainda para a gente descobrir, tem muita coisa sendo produzida. Com a inteligência artificial, hoje em dia a gente tem muitos recursos, né? A pena é que é tudo muito caro, né? É muito caro esse tipo de coisa, então para a gente ter acesso a isso é muito complicado, né? Então, esse óculos inteligente é coisa de 15 mil, essas lupas eletrônicas aí, 5 mil, enfim. Então, é bastante complicado. Então, se a gente pensa, por exemplo, numa impressora Braille também, eu não uso Braille, mas para quem precisa, uma impressora Braille é coisa de 50 mil, tem as máquinas de escrever Braille, é tudo muito caro. Então é muito, né, enfim, seria necessário, né, que se pensasse aí talvez em políticas públicas que pudessem, né, dar acesso, né, mais facilitado, né, a esses recursos, porque muda a nossa vida, nos dá muita autonomia, né, então mas enfim, muitos não têm nem conhecimento de que existem essas coisas. Sim. Tá bom. Wagner, fiquei muito contente em você ter aceitado, né, participar da nossa pequena entrevista, né, pessoal, aqui na nossa disciplina de Psicologia Aplicada às Pessoas com Deficiências. Gostei muito de saber sobre a sua história de vida, né, porque quando eu cheguei aqui também, eu já havia conversado um pouco com o Wagner, mas eu também não sabia da história dele, né, aprofundada, assim. Ter a fala da pessoa que vive, gente, é muito diferente de nós, professores, expor a aula, né? Então, acredito que todo mundo, né, pôde partilhar, tá partilhando dessa vivência do Wagner, pôde conhecer um pouco mais sobre a história de vida dele e que possa ter agregado para a nossa disciplina também. Queria te agradecer, Wagner, pela disponibilidade, pelo aceite do convite, né? E estamos todos à disposição, né, gente, para compartilhar os nossos conhecimentos. Você também, né, Wagner? Com certeza. O Wagner está nos ensinando também, né, gente? Que muita coisa que você vê, a gente não sabia, né? A gente não olha quantas possibilidades, quantas vivências ele já teve, por quantos lugares ele passou. Ele também ensinou muita gente, né? Principalmente na escola, né? Todos os avanços que você vem tendo. Então, fico muito contente, viu, pela sua participação e muito agradecido pelo você ter aceitado fazer a nossa entrevista hoje pela nossa disciplina. Eu que agradeço a oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode ficar à vontade. Num formato muito legal, bom de né, o jeito de segurar, e é um tamanho muito maior do que um celular, ou mesmo do que a lupa eletrônica, né? Além do fato de que ele não oferece as distrações que esses outros dispositivos oferecem. Mas eu gosto bastante